Oi, professora, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Camila, meu grupo ficou com o tema Negros. O grupo é composto por Camila, Daiane, Lorena, Micaele, Noemi, Tatiana e Carla. Vamos começar falando sobre a história dos negros, falando sobre a Lei Magna, depois vamos falar um pouco sobre os princípios da igualdade e depois sobre educação e trabalho. No Brasil, a escravidão teve seu início na primeira metade do século XVI, após uma tentativa frustrada dos colonos portugueses que começaram escravizando os índios. Porém, a oposição religiosa dificultou essa prática. Os portugueses traziam os escravos das suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar da região nordeste do Brasil. Os escravos também trabalharam nas minas de ouro na segunda metade do século XVIII. Inclusive, essa foi a forma de trabalho mais penosa e pesada exercida pelos negros africanos escravizados no Brasil. Eles executavam as tarefas mais duras e difíceis e perigosas, viviam também de forma desumana, se alimentavam e dormiam de forma precária, nas senzalas, que eram uma espécie de galpão úmido, escuro e com pouca higiene. Muitos deles eram acorrentados para evitar fuga, constantemente recebiam castigos físicos, sendo que o açoite era a punição mais comum no Brasil colonial, e ainda eram proibidos de praticarem sua religião e nem podiam seguir sua cultura, porém muitos faziam de forma clandestina. O transporte desses escravos era feito da África para o Brasil, nos porões de navio negreiro. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas. Muitos escravos morriam durante a viagem e seus corpos eram deixados no mar. Os comerciantes de escravos vendiam os negros como se fossem mercadorias. Muitos lutaram contra essa situação injusta e desumana. Ocorreram muitas revoltas em muitas fazendas e aqueles que conseguiram fugir e formaram quilombos, onde podiam viver de acordo com sua cultura. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força. As lutas contra a escravidão existiam desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Outra figura importante no movimento foi José do Patrocínio, que era o filho da liberta e um padre, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele também fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas de todo o país. O governo brasileiro, para poder acalmar os ânimos, instituiu 2 leis, a do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. Que na prática apenas adiaram a abolição, sem muitas vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu o direito aos ex-cativos. Sem muitas perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. O preconceito, a discriminação e a ideia de que negro só servia para trabalhos duros e pesados deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias atuais. Agora eu vou falar um pouco sobre os princípios de igualdade sobre aspecto jurídico constitucional. O princípio da igualdade configura-se como um meio constitucional pelo qual se assegura o tratamento diferenciado aos sujeitos que se encontram em situações de desigualdade. Podemos dizer que a igualdade, não apenas em plano formal, mas também em plano material, estabelece um dos eixos centrais para a ordem da Constituição brasileira, que é a superação do preceito e a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Nossa ordem jurídica impõe a igualdade formal, como descrito no artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos e garantia dos cidadãos.
citando da seguinte forma: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com a intenção de amenizar os disparos que existe, que é a desigualdade, né? Os negros pobres sempre têm menos condições, são menos favorecidos. Para se tornar mais próximos os ditames e necessidades da população, o que a Constituição fez? Aplicou definitivamente o princípio da igualdade, porém agora não apenas em planos formais, mas também em planos materiais. Dessa forma, o governo instituiu no ano de 2012, na política das cotas raciais, que visam garantir uma reserva legal de 50% de vagas nas instituições de ensino superior para os estudantes de ensino médio em instituições públicas, em virtude da baixa qualidade de educação, dessas quais 25 se destinam aos estudantes de baixa renda e outros 25 aos negros, pardos e índios. Ou seja, concluo dizendo que é de suma importância a presença de pessoas negras em posições de destaque e direção da sociedade. É certamente simbólica e imponderada para a população negra, mas é seguramente indispensável para a superação do colonialismo e para a construção de uma sociedade verdadeiramente plural e inclusiva. O princípio constitucional da igualdade se configura como um meio fundamental para a implementação da justiça social na sociedade. Ou seja, o princípio da igualdade é de suma importância. Olá pessoal, meu nome é Lorena e nosso grupo ficou com um tema de extrema importância que vou falar da maior população brasileira, que são os negros. Eu vou falar um pouco sobre a educação. Historicamente, o negro sempre teve seus direitos cerceados, desde a liberdade à educação. E desde a sua chegada, sempre foi escravizado e visto como mão de obra. A falta de oportunidade de acesso à educação, na época da escravidão, criou um abismo muito grande entre a população branca e negra. Essa desigualdade de acesso e oportunidade ainda pode ser vista até hoje, 132 anos após a abolição. E com o tempo, essa desigualdade gerou uma necessidade, que foram as cotas, e uma conquista muito grande. Mesmo com essa conquista, ainda se faz necessário qualificar o sistema educacional público, estabelecendo novas políticas afirmativas a fim de fomentar a diminuição dessa desigualdade. Porque o negro, mesmo sendo a maior população do Brasil, ainda é a menor vista em universidades, faculdades, em cargos vistos como a sociedade, cargos de grande relevância, como medicina, advogados e engenheiros. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Kátia Santana e vou falar um pouquinho para vocês sobre a desigualdade no mercado de trabalho envolvendo os negros. A diferença no rendimento de trabalho entre negros e brancos envolve diversos aspectos estruturais do mercado de trabalho. Dentre eles, pode-se apontar a idade, cor ou raça, horas trabalhadas, nível de instrução e tipo de ocupação exercido pela pessoa. A melhoria de acesso dos negros ao ensino superior ainda não reflete em nada melhores salários, empregos ou representação política. Os negros do Brasil são maioria 50,3% nos espaços de ensino superior público, e isso baseado nos dados do IBGE. O maior acesso à educação, no entanto, ainda não é capaz de garantir melhores empregos, melhores salários e nem ao menos mais representação para essa população. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, publicados em 2018, expõem os sinais de desigualdade estruturais que o país enfrenta em relação à população branca e preta. De acordo com o estudo, o processo de desenvolvimento econômico brasileiro não foi capaz de incluir essas populações e traduziu-se em maiores níveis de
de vulnerabilidade econômica e social para os negros. Dados do IBGE demonstram ainda que os pretos ou pardos representam 64,4% da população desocupada e 66,1% da população subutilizada em 2018, enquanto 34,6% dos trabalhadores brancos estavam em ocupações informais. Entre os pretos ou pardos, esse percentual era de 47,3%. Do ponto de vista, a desigualdade também é enorme. Somente 29,9% dos cargos gerenciados do Brasil são exercidos por pessoas pretas. Já os cargos de chefia, que consequentemente têm a maior renda, são amplamente ocupados por pessoas brancas, em sua maioria, 85,9%. A tendência de desigualdade é refletida nos níveis de representação política. Apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais são pretos ou pardos. Para as mulheres negras, a situação é ainda pior. Elas compõem apenas 2,5% dos deputados federais e 4,8% dos deputados estaduais eleitos. A principal causa para os resultados desiguais no meio de trabalho vem da estrutura cultural e brasileira do preconceito, que infelizmente, em meio ao século em que vivemos, ainda insiste e persiste em durar. Beijo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Noemi, né? Vou apresentar o trabalho, que um tema é políticas públicas e ações afirmativas. O tema central é igualdade, minoria, mas o foco negros no Brasil. O que são políticas públicas e ações afirmativas? São ações, iniciativas que o Estado deve ter para corrigir, combater as desigualdades, discriminação racial. Os negros chegaram aqui no Brasil e tem grande parte deles que construíram praticamente o nosso país com a sua mão de obra. Então precisamos respeitar, né? Por isso é preciso, não deveria nem precisar de se criar essas políticas, mas devido à discriminação racial, até uma lei, né? Está aqui o Estatuto de Igualdade Racial, onde tem todos os direitos e deveres dele, que eu recomendo vocês lerem, que é muito interessante esse assunto. E eles têm direitos e deveres. E os direitos é uma garantia, né? Está na nossa Constituição, no preâmbulo, igualdade. Só que tem a igualdade formal e tem a igualdade material. O meu foco é a material, a substancial, né? Tratar igual o diferente. O diferente no seu talento, nas suas funções, nas suas diferenças, porque é isso que precisamos fazer, não fazer acepção de pessoas. Por isso que essas políticas são criadas para corrigir esse erro histórico que vem. Agora temos um avanço, né? Um pouco de avanço, mas é avanço. Os estatutos, Estatuto do Idoso, da Mulher, né? Temos a Lei de Maria da Penha, né, do índio, dos adolescentes, são estatutos e lei que é preciso o Congresso criar essas leis para que haja o respeito, porque é crime, discriminação racial é crime. Um juiz, quando vai resolver um caso concreto, ele deve usar a isonomia, a proporcionalidade, para que não haja injustiça. Aqui na nossa cidade, nós temos a Secretaria Social, onde tem atendimento para todas essas esferas, deficientes, idosos, os índios, a minoria, LGBT, tem todos esse atendimento. Temos vários conselhos tutelares, né, para a gente ajudar, né? Lá você acha psicólogo, pedagogo, conselheiros e corrigir. O telefone é 3602-5550. Então, políticas públicas e ações afirmativas são ações para corrigir, combater a discriminação racial. Porque não fazer acepção de pessoas,
é um mandamento do nosso Criador. Obrigada e um abraço. Chegamos à seguinte conclusão, que o trabalho escravo sempre esteve presente na sociedade brasileira desde os tempos do Brasil colônia. Na época em questão, o trabalho era forçado e desonroso. Ele era feito por negros trazidos da África que tinham somente a finalidade de trabalhar no âmbito rural. Com a promulgação da Lei 3.353, de 13 de maio de 1988, a famosa Lei Áurea, o trabalho escravo foi legalmente abolido e a sua prática tornou-se expressamente proibida no país. Sendo assim, o artigo 5º da Constituição Federal, no caput do artigo 5º da Constituição Federal, ele nos traz o princípio da igualdade, que é um princípio explícito, é uma norma, sendo assim, uma norma supraconstitucional, que estamos diante de um princípio de garantia para que todos devem obediência. Perante a Constituição Federal, ela deverá ser compreendida sobre dois aspectos, seja ele formal ou seja ele material. No material, entende que se deve ser ofertadas as oportunidades a todos de maneira igualitária. Já no formal, entende-se que a igualdade ela será uma pura identidade dos direitos e deveres de todos. Não há o que se confundir discriminação com desigualdade racial. A desigualdade racial se estabelece a partir do momento que há uma diferença entre os indivíduos e famílias com base na sua condição de vida. Já a discriminação racial é uma distinção e uma exclusão com base na preferência na sua cor, religião, entre outros. Como consequência dessa desigualdade racial que foi criado o sistema de cotas entre negros e brancos para tentar sanar o racismo estrutural e resultante de anos de escravidão. Sendo assim, as políticas de ações afirmativas vêm sendo experimentadas aqui no Brasil com o sistema de cotas. As raciais são as reservas de vaga destinadas a provas, vestibulares, concursos públicos em prol da população negra, parda ou indígena. Foram criadas duas leis de cotas, a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, que visa o acesso às universidades públicas federais, e a Lei 12.990, de 9 de julho de 2014, que diz respeito aos concursos públicos federais. As ações afirmativas foram criadas visando corrigir os efeitos da discriminação praticada ao longo dos anos. Esse movimento foi conquistado lá nos Estados Unidos após lutas pelos seus direitos. O principal objetivo das ações afirmativas é induzir as transformações de ordem cultural, pedagógica, psicológica, visando tirar a visão imaginária. Ela visa o coletivo com a ideia de supremacia versus a subordinação racial ou a de gênero, coibindo assim a discriminação e eliminando os efeitos persistentes. Sendo assim, concluímos o nosso trabalho com a seguinte citação de Fernandes: a simples negligência de problemas culturais, étnicos, raciais, numa sociedade nacional tão heterogênea, indica um impulso para a preservação da desigualdade. É mais poderoso que o impulso oposto, na direção da igualdade crescente. Nenhuma democracia será possível se tivermos uma linguagem aberta e um comportamento fechado.